né? Então, essa fragilidade, quando a gente toca e a gente derrama nos nossos as nossas fragilidades, tudo, aí o outro diz, puxa, eu também estou passando por isso. Isso é muito bacana. E dá um alívio. Porque às vezes você pensa assim, rapaz, não é possível que só minha mulher é desse jeito. Nessa porrada de mulher que tem nesse mundo, na minha, aí você começa a pensar assim, não tá dando certo. Aí o que não falta é motivo para você acabar um relacionamento, uma história. Se você for elencar agora aqui, fazer uma lista, rapaz, é o que não falta. A gente pode cada um pontuar aqui, nosso e do outro. Sim. Mas aí quando você tem aquela experiência assim, não, rapaz, a minazinha, vale até pior. Não, tô brincando. Mas você pensa assim, o outro também tá passando por essa situação, o outro também tá passando. Então você começa a compreender que não é uma coisa sua específica, porque, ai meu Deus, o mundo tá girando em torno de mim desse problema. É uma coisa natural de um relacionamento que quando os outros vão partilhando, não num mal dizer, mas numa experiência de oração e fraternidade, aí é o que São Francisco ensina. Ele vai dizer assim, a pobreza gera necessidade, e as necessidades aproximam os irmãos uns dos outros. As necessidades são elas que nos aproximam. Claro, existe a fonte, o fundamento, que é o próprio amor de Deus que nos une, mas esse amor ele nos une e nos faz entregar a miséria. E aí, quando eu partilho a minha miséria, o Davi a dele, a Mel a dela, a gente então, naquele momento, no coração de Deus, a gente se ressignifica. E o que talvez numa roda de amigos, numa mesa de um bar, levaria para um caminho talvez sem volta, na mesa da fraternidade traz salvação. E me veio até assim, quando eu coloco a minha miséria, é quando a misericórdia é necessária, né? Então, até nós, pensando agora nisso, né? Nunca tinha pensado sobre isso, os animadores. Quando a gente coloca as nossas fragilidades também ali, é quando Deus vem e restaura. Porque todas as vezes que a gente se coloca a serviço, Ele ama a gente profundamente. Total, muito. Né? A gente fica impressionado com isso. Para vocês entenderem, a gente está falando aqui, a gente sempre vai trazer isso no Amicast, a gente vai partilhar muito das nossas reuniões, dos nossos temas, e a reunião do Amare, ela é feita em cima, sobretudo, da partilha dos casais, da partilha da experiência conjugal, né? E enquanto vocês estavam falando, me veio muito uma questão que a gente vive muito isso na experiência da partilha conjugal, de que às vezes a dor que o outro partilha é o start da cura que o outro precisava ouvir. Perfeito. Sim. Às vezes, por isso que a gente é muito chamado a não estagnar no ponto da dor, né? A gente precisa partilhar sobre a dor porque alguém já viveu aquela dor. Ou então, às vezes, também porque a gente ressignifica algumas dores que são dores, mas não precisam estar naquela proporção que estão. Perfeito. Padre Eugênio tem uma frase muito interessante que ele chega e diz assim, né? Que um casamento sem problema é um problema de casamento, né? Às vezes a gente conjectura casamentos perfeitos que a gente sabe, a gente fala muito isso no Amare, que não existem casamentos perfeitos, né? Tem casamentos em caminho da perfeição, né? A exemplo do que a igreja nos pede, que nós precisamos caminhar em busca da santidade. A gente tem casamentos em busca da santidade. Mas quando a gente tá ali e começa a partilhar dessas dificuldades, dessas fraquezas, de tudo isso, às vezes a gente para e pensa assim, caramba, o meu problema, a minha dor não era tamanha quanto eu achava. Olha a dor partilhada pelo outro. E a gente consegue dar uma ressignificada, né? E o Amare em Ação traz eu ia dizer isso. Olha como isso tudo traz é uma coisa só. Gente, né? Porque tanto eu toco na dor do outro quando eu vou lá para Canidé, como na minha reunião mensal. Porque o outro também coloca ali sua miséria. Exato. Né? Então, quando a gente fala no serviço, não é também esse serviço ao outro, mas é serviço aquele casalzinho ali que tá, às vezes, por um nada, né? Tá querendo dizer assim, pelo amor de Deus, isso aqui foi feito, o Mário foi feito para que os casamentos perdurem, as famílias se amem e percebam a importância delas nesse mundo. E a palavra vulnerabilidade é interessante. Não é quem não tem que ir pro bar, não. Tem que ir, tem que chamar a gente, viu? Uma mesa dessa aqui, quantas vezes você me chamar, eu vou. E eu falo a questão do bar e no sentido da saída com os amigos, é porque amar é tornar-se vulnerável. E eu acredito que eu vou experimentar isso ainda mais, mas desde a notícia da gravidez, rapaz, eu me percebi ainda mais vulnerável. Se com a Nájila eu já me sinto preocupado, uma coisa é eu ir para um jogo do Ceará sozinho. Vixe, aí falei o nome do time. Boa! A galera que só tem alvinegro, hein? Calma, vai ter já estou vendo o Padre Eugênio fazendo assim. Ele falou o nome do meu casamento, cara, do Fortaleza.
Meu Deus, sente aí. Padre Eugênio Eu não pude sendo apagar na hora Padre da Eugênio. eu apaguei no vídeo, mas na hora eu não Desculpa, lembro. Não, mas brincadeiras à parte, é nesse sentido de que você tá sozinho, você anda de madrugadas, né? Agora com a sua esposa, aí já tem aquela questão. Não, se aconteceu coisa comigo, tudo bem, mas agora eu tenho alguém. E com um filho. Então, você experimentou vulnerabilidade, claro que não é eu que vou ser o centro, o dono da minha vida e saber de tudo. Mas por que eu trago essa questão da vulnerabilidade? Porque quando eu amo alguém, o Padre Fábio diz isso, eu me aproximo do Cristo crucificado. Essa pregação dele é tão linda, né? Que ele vai cantar apenas mais uma de amor. Aí ele vai dizer assim, nada me aproxima mais do Cristo crucificado no momento em que eu amo alguém. Porque quando eu amo alguém, eu toco a essência mais pura e bela do amor em mim. E é interessante porque quando eu apresento a minha vulnerabilidade, a minha fraqueza, que ela vem do amar, né? Ela vem do ato de amar, eu também corro risco. Por isso que é muito perigoso para quem eu vou ofertar a minha fraqueza. Então, quando eu falo aquela questão, né, não é a questão de pumbar, até porque é importante esses momentos fraternos, com diversos grupos, porque às vezes até no momento desse que você sendo você, Consegue toca as partilhar. pessoas. Mas para quem que eu estou mostrando a minha fraqueza e para Sim. quem que eu estou partilhando a minha fraqueza? Sim. Porque a gente vive também, às vezes, num contexto de tenho que ser herói, eu tenho que ser heroína, e não. Não. Né? Eu tenho que ser aquilo que Deus quer de mim, Santa Terezinha. Mas eu tenho que tomar muito cuidado. Por isso que quando a gente nas reuniões partilha as desinteligências, Gostei já. já pegou. Se apropriou. Um beijo pra você. A gente ali naquele momento tem uma confiança e sabe que nós não seremos julgados ou que não vão usar isso com outros fins. Então é essa sabedoria, sabe, que também que é importante esse espaço. E olha só, a gente começou falando da experiência de Sandoval, foi o primeiro que falou da experiência do Cristo crucificado, né? Porque não existe amor maior do que aquela doação. E a gente está aqui se encaminhando já, né, para o final, falando do amor de Deus crucificado, da entrega. Então, quando a gente olha para Jesus naquela cruz, açoitado, injustamente, entregue, né, perdoando, amando, aí quando a gente entende Por liberdade própria. por liberdade né? e pensando em ti, em mim, em ti, em ti, em ti. Pensando em cada um de nós na cruz, não dá. Não dá para não amar. Não dá para não fazer do nosso casamento, né? Não tirar as pedrinhas bobas. Não dá. Quando a gente entende que amor foi esse, que foi derramado naquela cruz, não dá. Se depois dessa você não clicar em curtir esse vídeo e não se inscrever no canal, eu não sei não, viu? Vai perder muito, viu? Vamos logo já dando esse like aí, se inscrevendo no canal. E a gente vai se encaminhando realmente para o nosso fim. Mas antes de terminar, eu queria trazer uma proposição aqui. O amor de Deus em uma frase, uma música, que eu sei que Sandoval curte uma musiquinha. O amor de Deus em uma frase, em uma música, em uma expressão, em um testemunho, alguma coisa. Tá. Para mim é muito forte a seguinte frase. O amor revela aquilo que eu ainda não sou. Então, quando eu sou profundamente amado, esse amor, ele é tão grande, ele é tão libertador, que ele mostra quem eu ainda não sou. E eu vou descobrindo e vou sendo a minha melhor versão, vou sendo aquilo que Deus sonhou, vou sendo aquilo que eu deveria ser. E nesse mundo inteiro, Deus colocou uma pessoa e criou uma pessoa para que eu descobrisse isso, que é a minha esposa, que é a Nájila. Claro, vocês me também mostram, cada um mostra da sua forma, mas ela mostra de um jeito específico. Então, o amor, ele revela aquilo que eu ainda não sou. Se manifesta de todas as pessoas que passam por mim, mas na vida da minha esposa, ali é um espelho da minha essência. Isso é muito forte. Eu vou falar do meu encontro através da obra Lumen com o amor nos pobres. Eu vou falar dessa vulnerabilidade que eu encontro, né? Em Jesus que está encarnado, porque quando a gente trabalha muito com irmãos em situação de rua, e quando a gente toca aquele irmão, se a gente for na rua e a gente se colocar naquele lugar, se Jesus não tivesse encarnado nele, ele não dava conta de estar ali dormindo ao relento, na chuva, né, sendo invisível.